Capítulo 299. Como se eles acabassem de se conhecer. Ninguém conseguiu sobreviver depois de receber um golpe da pessoa com a máscara de 5 cores, e ninguém sabia de onde essa pessoa era. Como um mistério não resolvido, essa pessoa não pode ser identificada. No entanto, quem estava no caminho da escritório de cartas foi retirado por essa pessoa. Como a guerra nas regiões do sul de Zenith se aqueceu, enquanto a competição militar de Zenith estava no seu clímax, apenas algumas pessoas sabiam que as forças submundo em São Petersburgo foram reformuladas. Isso era desconhecido para muitas pessoas. Mas para as pessoas que sabiam o que aconteceu, foi chocante como um trovão alto. Estava abrindo cortina para outro dia sangrento. Essa mudança como um trovão aconteceu muito rápido. Em pouco tempo, a misteriosa organização Escritório de Cartas rapidamente adquiriu alguns grupos de mercenários e outras organizações usando o dinheiro do velho e do jovem rapaz, bem como a força poderosa da pessoa mascarada. Embora ainda fosse pequeno, estabeleceu sua base. Como um veneno que era inodoro e incolor, silenciosamente vazava em numerosas forças ao redor da região. Nos 2 dias, as partidas preliminares foram concluídas. Após 4 dias de batalhas, cada uma das 5 regiões de batalha conquistou seus 10 melhores mestres, assim como os 5 primeiros reinos. Os mestres e reinos que perderam estavam se preparando para ir para as regiões do sul de Zenith para a guerra, e os mestres e os reinos que estavam colocados tiveram um dia de descanso antes do ranqueamento do reino. O resultado das partidas do ranqueamento do reino era importante. Os mestres com níveis mais altos conseguiriam ter mais controle da nova legião. De acordo com a sede militar, as posições do comandante da legião, bem como os oficiais de nível superior desta nova legião, seriam todos preenchidos pelos representantes de mestres e reinos que estavam no ranqueamento do reino. Só isso era um delicioso pedaço de carne, e nenhum dos reinos afiliados do Zenith teve essa chance desde o estabelecimento de Zenith. Por causa dessa oferta atraente, todos os candidatos dos jogos do ranqueamento do reino ficaram loucos. Chambord era invencível na região da Batalha do Norte. Eles derrotaram todos, incluindo 2 poderosos reinos afiliados de nível 1 e 3 reinos afiliados de nível 2 de nível superior. Dos 10 melhores mestres da região de Batalha do Norte, 8 eram chambordianos. Ao mesmo tempo, os 50 Cavaleiros do Zodíaco também conseguiram um recorde de 24-0. Foi um recorde lendário, e Chambord conquistou a primeira posição nos jogos de equipe na região. O fato de que um pequeno reino afiliado de nível 6 se tornou o único reino que não caiu em uma única partida entre todos os reinos afiliados chocou a todos mais uma vez. O jovem rei de Chambord, assim como os guerreiros sob seu comando, tornaram-se histórias contadas por muitos poetas viajantes. Quase todo mundo sabia disso. Mestres poderosos também apareceram em outras regiões de batalha. O rei de Bizantine, Constantine, tornou-se o 9º mestre na região de Batalha do Sul, mas seu reino não foi colocado nos 5 reinos principais e perdeu a oportunidade de continuar em frente. O guerreiro duplo do fogo e do vento dos guerreiros do reino Gudong, o Erkikanort, foram os 10 melhores guerreiros de sua região de batalha. Lâmina duelo sangrento, que transformou 6 de seus adversários em esqueletos, estava entre os 10 primeiros, e espada perversa blindada de prata, que Fei conheceu, era o guerreiro número 1 da região de batalha leste. A princesa Cindy de Bolan foi o 2º guerreiro da região de batalha oeste depois do Omnisworld. 5 regiões de batalha, 50 mestres e 25 reinos iriam competir no dia seguinte. Nos últimos 4 dias, mais de 600 guerreiros morreram, mais de 1000 guerreiros ficaram feridos e mais de 2000 soldados normais sofreram causalidades. Todos esses números eram muito menores do que nos exercícios militares anteriores. Afinal, desde que a guerra estava chegando, muitos dos reinos decidiram ir de uma maneira mais pacífica. Mais força deve ser salva para os inimigos invasores. No entanto, os próximos jogos do ranqueamento dos reinos foram totalmente diferentes.
Já que o poder de comando da nova legião estava em disputa, as partidas seriam sangrentas e cruéis. Durante o dia de descanso antes do ranqueamento dos reinos, Arshavin, deus da guerra de Zenith, liderou Legião Sangue de Ferro, Chicote do Senhor do Trovão, e Raiva do Senhor do Fogo ao portão de São Petersburgo por um pré-ritual de guerra. As 3 legiões, que totalizaram mais de 50.000 soldados de elite, iriam para as regiões do sul para derrubar os invasores de Spartax. Exceto pelas 3 legiões, mais de 100 magos reais também estariam com Arshavin. Além disso, 4 cavaleiros executivos, Cavaleiro da Nuvem Branca, Cavaleiro das Sombras, Cavaleiro Sanguinário e Cavaleiro da Punição, seguiriam junto com suas 4 cavalarias executivas, que estavam equipadas até os dentes. O reforço para o sul era quase responsável por 1/5 do poder militar do Império. As tropas eram fortes e o general comandante Arshavin nunca perdera uma guerra. Por um momento, quase todo mundo ficou otimista sobre a guerra. Antes que as tropas de reforço partissem para o sul, Fei se encontrou com a princesa mais velha Tanasha, que ele viu pela última vez no portão Hot Spring. Desta vez, Fei foi quem pediu a ela para se encontrar, passando pelo capitão cavaleiro Romain. A transformação de Chambord ainda não foi concluída. Antes de Chambord fosse forte o suficiente para lidar com tudo por conta própria, a estratégia de Fei era se esconder debaixo de uma grande árvore e aproveitar a sombra. Portanto, ele não podia deixar a grande árvore Zenith morrer. Embora muitas pessoas estivessem otimistas sobre Arshavin e acreditassem que ele poderia mudar as coisas, Fei, que viveu uma vida antes de vir para o continente de Azeroth, sabia que não havia uma tropa ou um general comandante no mundo que fosse verdadeiramente invencível para sempre. Durante os períodos críticos, Fei sabia que precisava ajudar o Império. Sua ajuda era fornecer um monte de poções do Diablo Vorut. Poção de saúde poderia salvar a vida dos soldados de elite, e poderia permitir que os soldados lutassem por mais tempo. Poção de estamina poderia restaurar instantaneamente a vitalidade das tropas. Poção de mana pode ajudar os magos reais a regenerar sua mana em um curto período de tempo e a virar a balança das batalhas usando seus feitiços mágicos. A única coisa que deixou Fei um pouco desapontada foi que essa deusa da inteligência não ficou surpresa quando recebeu 30 garrafas de poção de saúde, 40 garrafas de poção de estamina e 40 garrafas de poção de mana. Parecia que ela estava esperando por elas. Por um momento, Fei sentiu como se tivesse sido visto por essa nobre e bela mulher que parecia um pouco doente. Embora esta princesa parecesse um pouco doente, ela não parecia que ia morrer em breve. Quando Fei acabou de conhecê-la, até mesmo o padre da Santa Igreja disse que ela só tinha meio ano de vida. Talvez a poção de rejuvenescimento total que Fei deu a ela funcionasse, ela parecia muito mais saudável em comparação com a época. Alexander, as 2 fórmulas que você me deu são realmente mágicas. O principal mago real Lelouch e outros já haviam feito algumas poções. A única coisa é que as taxas de sucesso das fórmulas são realmente baixas e o efeito das poções não é tão estável. As poções que eles fizeram não são tão eficazes quanto as suas. Depois que fizemos alguns cálculos, parecia que o valor das poções mal superava o valor dos ingredientes e o custo do trabalho. A princesa mais velha disse a Fei com um sorriso no rosto. A princesa, que era realmente esperta, já adivinhou que Fei tinha escondido algo dela, e o que ela disse foi como um teste. No entanto, Fei apenas sorriu de volta. As 2 fórmulas que Fei deu a ela no portão Hot Spring foram customizadas por Akara e Caim. Os 2 estrategistas de Fei adaptaram as fórmulas para que o efeito de cura diminuísse e o número de ingredientes aumentasse. Apenas Fei tinha as fórmulas reais, e ele não as daria para ninguém. Já que as poções que ele deu a Tanasha agora estavam dilatadas pela água e eram apenas um pouquinho melhores que as poções feitas por outros magos, Fei era capaz de culpar tudo pela instabilidade das fórmulas. Mas desde que esta guerra começou, suas fórmulas são realmente valiosas. Além disso, você até forneceu o Império com essas poções.
Estes são todos grandes méritos no registro de Chambord. Tanasha mudou de assunto depois de ver a resposta maçante de Fei. Obrigado, Sua Alteza. Fei continuou com seu sorriso. Fei sabia que esta princesa seria capaz de obter informações se ele falasse demais, então era melhor para ele manter tudo conciso. Era óbvio que esta princesa estava do lado de Arshavin. Como Fei não queria ir para esse lado, havia agora uma inevitável barreira invisível entre os dois.